Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Verso 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Literalmente, aqui o que nós encontramos é a expressão uma mente reprovada. Uma mente reprovada, ou seja, uma mentalidade condenada por Deus e que por si só aprova aquilo que Deus condena, a uma mente que gere ou produz maus pensamentos. Outra tradução possível seria uma mente corrompida. É isso aqui que Paulo está falando. E significa essa disposição mental reprovável, significa uma mente que perdeu a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Por isso que ela é capaz de fazer aquela lista que vem embaixo, porque ela não acha essas coisas erradas ou ruins. Então, ela perdeu essa capacidade, por isso que ela é uma disposição mental reprovada por Deus. Ela não consegue mais fazer a diferença entre o certo e o errado. E mais, ela não somente não consegue perceber a diferença entre o certo e o errado, ela não consegue perceber as consequências de fazer as coisas erradas, porque há consequências quando nós fazemos esse tipo de coisa. Mas essa mente reprovada, ela não consegue ver muito além do que ela tem vontade de fazer. Ela quer experimentar aquilo, ela quer provar aquilo, e as consequências ela não leva em consideração. E por conta disso também, essa disposição mental reprovável é a atitude da pessoa que não consegue mais se indignar com o erro. É uma pessoa que consegue conviver com todo esse catálogo aqui de coisas e não sentir coisa nenhuma, uma espécie de sociopatia espiritual. Sociopata é alguém que não tem, é incapaz de ter sentimentos por outras pessoas ou sentir alguma coisa. E aqui é uma espécie de sociopatia espiritual. A pessoa, ela vê o erro, ela sabe que está errado, mas ela está indiferente. Se está certo ou se está errado, para ela não interessa. Essa é uma mente reprovada, e mais adiante ela é incapaz de avaliar o juízo e o castigo que estão reservados para aqueles que praticam esse tipo de coisa, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar também, ou cedo ou tarde. Um dia a consequência do que nós fazemos vai nos encontrar. Mas uma pessoa cuja mente está reprovada, é uma mente reprovável, ela não pensa nessas coisas, na consequência dos seus atos. Primeiro, se está certo ou se está errado, ela não consegue mais ver a diferença entre um e o outro. Por isso ela se lança a fazer aquilo que ela tem vontade e ela não mede as consequências do que vem depois. É isso que Paulo quer dizer aqui. E vai mais além. Nós vamos ver depois, quando chegarmos no verso 32, que essa mente, e não vai ser hoje, que essa mente, essa atitude, essa disposição mental reprovável, ela aprecia e ela tem prazer na coisa errada. Não somente ela não faz muita diferença entre uma coisa ou outra, mas quando ela pratica o que é errado, ela tem prazer em fazer essas coisas. E aí ela procura justificar por que faz tais coisas, como o marido que trai a mulher, acha isso natural porque deixou de gostar da mulher e agora acha essa mais atraente. Há um processo de justificação, né? Do tipo assim, não, eu roubei a empresa, ou eu sou desonesto nos meus negócios, porque se eu for pagar tudo quanto é de imposto, ou se eu for andar certinho, o meu negócio vai quebrar e por aí vai. Ele começa a justificar esse tipo de coisa. Começa a justificar. E não somente isso, mas aí encoraja e defende quem faz coisa semelhante. E quando isso acontece, quando uma pessoa está entregue a uma disposição mental reprovada, ela não aceita correção, ela não aceita crítica, ela não vê em que ela está errada, ela não percebe a necessidade de mudança e ela hostiliza tudo aquilo que parece ameaçar o seu estilo de vida. Acabei de descrever para vocês a mentalidade moderna dos nossos dias. É assim que as pessoas pensam. É assim que elas agem. É dessa maneira que funciona a cabeça delas. É dessa forma que elas justificam.
as coisas que elas fazem. A mente delas não é mais capaz de discernir o certo e errado, de avaliar as consequências. Ao contrário, tem prazer em fazer aquilo que é errado, e não somente fazer, mas justificar, esconder o que faz, dar desculpas ou, enfim, tentar de alguma forma hostilizar qualquer pessoa ou qualquer ideologia que venha contra o pensamento e a prática delas. Isso é o que o apóstolo Paulo descreve aqui como sendo uma mentalidade, uma disposição mental reprovável ou reprovada. Reprovada por Deus, porque ela não consegue mais enxergar a verdade, ver a verdade, discernir o certo do errado. Lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ele trata desse mesmo assunto em outras palavras, que nos ajudam a compreender ao que ele se refere. Eu estou aqui citando o verso 17 do capítulo 4, quando Paulo escreve aos Efésios e diz: isso, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, o entendimento se obscureceu, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É a mesma coisa. Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Ele fala dessa vaidade dos pensamentos, do coração entenebrecido, da mente obscurecida, da insensibilidade e da avidez para praticar todo esse catálogo de 21 coisas que está aqui. E que descreve não somente o mundo daquela época, mas a nossa sociedade hoje. Descreve o mundo em que nós vivemos. E vamos ser honestos, descreve o que nós somos. Descreve aquilo que nós somos no íntimo. É isso que nós somos diante de Deus. A nossa mente, ela não funciona mais com essa clareza. É claro que eu não estou me referindo aqui à questão da capacidade intelectual. Porque o homem, quando eu falo homem, é genérico, homem e mulher, não é? Nós somos capazes de aprender, de estudar, de pesquisar, de aumentar o nosso conhecimento, dar contribuições para a ciência. Não é esse tipo de mentalidade ou de mente que nós estamos nos referindo aqui, mas essa capacidade moral, espiritual, de discernir aquilo que diante de Deus é certo ou errado e fazer as escolhas corretas, fugir do erro, e lamentar o erro, odiar o erro e não justificar os seus atos. Então é desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Agora, de onde vem isso? Porque certamente Deus não nos criou dessa forma. A palavra de Deus nos diz que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que aconteceu que nós chegamos nesse estado que é descrito aqui? Paulo aqui menciona duas causas para essa condição mental. A primeira delas, ainda no verso 28, é o desprezo por Deus. Veja o que diz o verso 28 que nós lemos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então a primeira causa aqui que Paulo aponta para essa mentalidade que domina a raça humana é que o desprezo do conhecimento de Deus. E o que isso significa? Nós já vimos desde o capítulo 18 que Deus se revelou à humanidade. Deus não ficou desconhecido, incógnito, anônimo, mas ele se deu a conhecer à humanidade. No capítulo 1, no verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu. Então Deus do céu revelou que Ele existe e que Ele está irado com a desobediência do homem. Essa é uma consciência que está no coração de cada pessoa que vem a esse mundo. Mesmo a pessoa mais bruta que possa existir, ignorante, pagã e bárbara que possa existir, ela tem esse conhecimento na sua consciência de que há um Deus e que esse Deus está irado pelos seus maus feitos. E não só isso, não satisfeito em se revelar na consciência do homem, Deus se revela pela criação, como diz o verso 20, que os atributos invisíveis de Deus,
o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, toda a criação fala de Deus, nós estamos cercados da glória de Deus por dentro e por fora, Ele está em todo lugar, está ao nosso redor. Por isso que Paulo diz aqui no final do verso 20, os homens são indesculpáveis. Não tem ninguém que no dia do juízo vai poder dizer assim, eu não sabia que havia um Deus e que esse Deus era santo e que esse Deus tinha o certo e tinha o errado. Não há ninguém que possa apresentar uma defesa diante de Deus no dia do juízo, porque Deus manifestou-se na consciência e na criação, de forma que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus por esse conhecimento. Mas o que os homens fizeram com essa revelação de Deus, com esse conhecimento de Deus? Voltando para o verso 28, o apóstolo Paulo diz, eles desprezaram essa revelação de Deus. E esse desprezo é universal. É universal. É cometido por todos. Desprezar aqui significa não aprovar, literalmente na língua grega. Não aprovaram ter Deus no seu conhecimento. Está escrito assim, literalmente. Não aprovaram Deus. Do tipo assim, eles olharam, examinaram e disseram, não, vamos desprezar isso aqui. Não tenho interesse. Não quero saber desse Deus. Eu quero seguir a minha vida. Eu quero adorar quem eu quiser adorar, eu quero servir a quem eu quero servir, quero viver do jeito que eu quero viver, e eu não quero nenhuma divindade lá do céu dizendo para mim o que é certo ou errado, tolhendo a minha liberdade, eu quero viver da forma que eu tenho vontade de viver. Eles desprezaram essa revelação que Deus fez de si mesmo, ou seja, não aprovaram, acharam que não valia a pena reter esse conhecimento de Deus, não deram aprovação nem reconhecimento ao Criador de todas as coisas, por isso desdenharam, rejeitaram, deixaram de lado, enfim, é um processo mental que Paulo já descreveu e nós já vimos isso no verso 21, não é? Voltando um pouquinho, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, depois no verso 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e em vez então de aceitar a revelação de Deus e adorar a Deus, eles começaram a adorar a si mesmos e adorar os animais. Aves, quadrúpedes, répteis, é só olhar as religiões antigas, as religiões pagãs e modernas, onde se adora a natureza, de uma forma ou de outra. Então, essa é a causa da mentalidade reprovada, porque eles reprovaram o conhecimento de Deus que faria com que a mente deles funcionasse da maneira correta. Mas uma vez que você rejeita a luz de Deus, a sua mente entra em trevas, por mais intelectual que você seja. Você não consegue mais perceber as questões, as respostas básicas, as respostas para as questões básicas da vida. E fica como que tateando, um mundo sem sentido, nada mais faz sentido. A dor, a violência, as coisas que acontecem, a providência, o amor, o carinho, a misericórdia, é quem somos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, por que coisas ruins acontecem, por que coisas boas acontecem, por que isso, por que aquilo. Desprezaram o conhecimento de Deus, e a mente então, ela perde o referencial. Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.